Bom, gravando? Tá gravando, né? Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. O tema da minha apresentação de hoje se chama O Antiglobalismo Francês e a Tragédia do Euro. Esse termo, a tragédia do euro, eu copiei de um economista alemão, que eu me esqueci como que ele chama, que escreveu um livro que se chama A Tragédia do Euro, que explica, né? Que explica no que consiste concretamente esse problema, né, que existe com a moeda única aqui na Europa. Enfim, vamos começar. Assim como a direita brasileira e americana, a direita francesa também sabe diagnosticar de maneira perita os problemas da hegemonia cultural de esquerda, o comunitarismo, a dissolução dos valores religiosos, a corrupção da elite globalista ocidental, etc. Se existe uma harmonia no diagnóstico do problema, não posso dizer o mesmo sobre a análise das causas e sobre a terapia recomendada. 2 pontos, né? A plutocracia sionista, né? Alain Soral e Hervé Rissen, o liberalismo impero-americano, por exemplo, Pierre-Yves Rougeron, nosso amigo, Jacques Sapir e Michel Onfray, e a cruzada contra o islamismo do nosso amigo Eric Zemmour. Isso não significa que existam grandes discordâncias entre o pensamento de todos esses autores. No entanto, esses aspectos correspondem à tônica que é dada pelos seus discursos e ao pivô a partir do qual todos os outros combates serão travados. É assim, basicamente, sobre o diagnóstico da situação do panorama mundial atual, eles estão de acordo uns com os outros, mas assim, cada um desses intelectuais, e são verdadeiros intelectuais, tá? Não é igual no Brasil, onde você só tem um intelectual. São pessoas assim que têm uma relativa cultura. A principal diferença entre eles é a tônica, né, que eles dão assim no discurso dele. Uma ideologia corresponde a uma certa visão do mundo. Segundo Olavo de Carvalho, ele está para a política assim como a bola está para o futebol. É a matéria por intermédio da qual é possível cristalizar o diagnóstico geral de um problema, assim como traçar um caminho a ser seguido. A incapacidade de dar uma síntese estável a uma ideologia ou a uma ideologia antiglobalista é a fonte do insucesso da direita francesa nas eleições presidenciais. Parênteses. Ao contrário do Brasil, na França, ganhar uma eleição presidencial significa ganhar o poder, porque a Constituição francesa é uma monarquia republicana, tá? E o presidente da República ele faz o que ele quer, né? Ao contrário do Brasil, onde o presidente não pode fazer nada, né? Então, essa confusão entre esses diferentes pensadores antiglobalistas, na minha opinião, é a fonte do insucesso da direita francesa em todas as eleições, mesmo que a maioria do país seja antiglobalista, eles nunca conseguem ganhar uma eleição por causa das rixas assim, internas que existem entre eles. E isso explica a incapacidade que essas pessoas de boa fé, porque eu acredito que todos eles, inclusive o Michel Onfray e até mesmo Alain Soral, que se reivindicam como marxistas, depois eu vou entrar mais em detalhes sobre isso, eu acredito que sejam pessoas de boa fé, tá? Não acredito que seja... Eu não acho que o cara tá de sacanagem, entendeu? Quando ele fala isso. No tocante à ala antisionista e marxista do antiglobalismo, sim, existe antiglobalismo marxista, tá? Ela é perfeitamente encarnada. Tá, sim, o Onfray, ele é um esquerdista. O Onfray ele é um esquerdista prudoniano, Anarquista prudoniano. um anarquista prudoniano. Ele diz que ele é de esquerda, que ele é da esquerda libertária, né? Ele diz que existem duas esquerdas na França. Existe a esquerda de tipo cesarista, que é a esquerda que está no poder hoje, e a esquerda de tipo libertária, que seria encarnada aí pelo Albert Camus, e da qual ele faz parte. Que é isso eu não sei, tá? Agora, se você está falando, eu acredito. O livro dele sobre Camus, ele faz uma crítica, assim, a crítica ao marxismo das mais devastadoras que eu já vi. É antimarxista. Olha só, é possível ser, isso quer dizer que é possível ser esquerdista e feminista, porque ele é um grande feminista,
sendo antimarxista, tá? Isso são, assim, particularidades do pensamento político francês, assim, é muito estranha a França. Assim, uma das principais propriedades do pensamento político francês é que ele é estranho, ele é muito difícil de ser compreendido. No tocante ao Alain Soral, tá, que assim, que é um grande fã do nacionalsocialismo, tá, mesmo sendo anti-hitleriano, é um nacionalsocialista anti-hitleriano e anti-globalista, pró-Trump e pró-Xi Jinping, e fã do Irã, tá bom? E assim, punk, tá? Fã dos Sex Pistols. O resultado concreto da sua ideologia, chamada de gauche du travail et droite des valeurs, tá? Que é a esquerda do trabalho, ele quer unir, né, a esquerda do trabalho com a direita dos valores, tá? Essa é a ideologia dele. É que ela anula toda a possibilidade de ajuda que poderia vir de uma das principais vítimas desse mesmo globalismo, que é o Estado de Israel, né? Ademais, Alain Soral também considera Vladimir Putin e Xi Jinping como aliados na luta do bem contra o mal, sem jamais abordar os problemas do globalismo eurasiano. Ao invés de destruir todas as cabeças do dragão, aí o Luciano vai gostar, né? Como o nosso amigo Jack, no famoso The House That Jack Built, do Lars von Trier, né? Ao invés de destruir todas as cabeças com um só tiro, ele escolhe cortar uma das cabeças ao mesmo tempo que vira as costas para as outras, trocando a vitória da batalha pela derrota na guerra, né? Então, na ala, essa é a história do Alain Soral, que é um gênio, na minha opinião, tá? E, aliás, é um gênio corajoso, porque ele escolheu não sair da França, ele tem mais de 100 processos nas costas, ele deve mais de 500 mil euros de multa, assim, toda semana esse cara é processado e condenado, tá? Assim, é uma coisa incrível. Na ala dita soberanista, que é encarnada pelo Jacques Sapir e Michel Onfray, principalmente, a crítica ao imperialismo americano e ao liberalismo provoca a fuga de todos os indivíduos de bem que são dotados de ideias econômicas ortodoxas que, encontrando nos partidos globalistas, né, de Emmanuel Macron ou Nicolas Sarkozy, a única possibilidade de não verem o seu país cair no socialismo miserável, eles o fazem, mesmo que isso ocorra à custa da vida do país no longo prazo. Então, assim, o sujeito, assim, ele concorda com Michel Onfray, com Alain Soral no diagnóstico que eles fazem, só que é o seguinte, esses caras, eles são socialistas na economia, né? Ou eles são a favor daquilo que na França é conhecido como a República Social. Então, assim, o sujeito que tem, assim, alguma base de economia, ele fala assim, olha, esses caras, eles são geniais, né, na hora de diagnosticar o problema, só que, assim, se a ideia dele ganhar, se o candidato deles ganhar a eleição, nosso país vai virar uma Venezuela. Então, assim, é melhor assim, ter dinheiro num país globalista do que ficar pobre, né, no país antiglobalista. Ademais, o anti-americanismo ingênuo, né, assim como no caso do antisionismo, afasta desses anti-americanos uma coordenação com o povo mais avançado no combate ao globalismo ocidental, que é o próprio Estados Unidos da América, do Donald Trump, Rush Limbaugh e Alex Jones. Tá? No tocante ao mais famoso dos intelectuais de direita do país, né, o Eric Zemmour, eu vejo um problema de natureza estratégica na forma do seu discurso obstinado contra o Islã. Vou me explicar. Pois esse discurso acaba jogando no colo do Partido Socialista alguns milhões de muçulmanos que adorariam votar na direita, mas que não o fazem porque tem medo de que isso resulte no seu retorno ao bled, né? Assim, o retorno ao bled, eles chamam bled, é o termo que eles dão, assim, ao Maghreb, né? Assim, pô, o cara ele é muçulmano, assim, eu mesmo trabalhei com uma muçulmana que tinha um filho de 3 anos na creche, né, de 4 anos na creche, que falava assim, que ela odeia essa coisa de teoria do gênero, gaysismo, feminismo, etc. Então, assim, ela faz parte de um grupo de milhões de pessoas que adorariam votar na direita, só que é o seguinte, se eles votarem na direita, eles vão voltar para casa deles, entendeu? Então, assim, então eles acabam sendo obrigados aí a votar no Partido Socialista, né? Ao lado da direita católica, a maior parte das pessoas de religião muçulmana na França não apreciam a mentalidade antirreligiosa já cristalizada como sinônimo de bom senso, né, na França. Né? Ser antirreligioso, assim, é um sinônimo de racionalidade, cartesianismo, enfim.
prudência e sofisticação. São contra o feminismo, o gaysismo, teoria do gênero, aborto e outras convicções circundantes que, quanto mais degeneradas, tanto mais veiculadas pelos meios de comunicação e educação mainstream. É melhor viver em um país gaysista do que voltar para o Maghreb. As disputas entre essas diferentes correntes correspondem a 2 erros de estratégia e a uma brutal inabilidade de dar às coisas um nome que corresponde àquilo que as coisas são, por elas mesmas. Uma inaptidão filosófica. Em primeiro lugar, atacar o globalismo em nome do verdadeiro marxismo, né? Aquele que não foi deturpado pela burguesia, como faz de maneira muito hábil o Alan Sohar, é querer destruir o inimigo, dando-lhe ainda mais munições. A retórica do marxismo é perfeitamente utilizada pelos engenheiros sociais do capitalismo monopolista ocidental. Aqui eu faço uma pausa, né? Para explicar uma coisinha. A teoria do Alan Sohar sobre o marxismo é que, assim, o verdadeiro marxismo foi deturpado, tá? Isso não é uma teoria do Sohar, na verdade quase todos os marxistas falam isso, tá? Geralmente, mas eles o fazem fazendo referências a fenômenos completamente diferentes. No caso do Sohar, o que ele diz é que houve, assim, uma manobra muito maquiavélica por parte da direita, que fez com que o discurso saísse do plano social, quer dizer, da luta de classes entre proletários e burgueses, para ir para aquilo que ele chama de societal, que é a emancipação das mulheres, a emancipação dos gays, dos árabes, dos muçulmanos e etc. Tá? Então, assim, então para o Sohar, assim, isso é uma forma que a burguesia encontrou de manter assim, o espírito do marxismo e ao mesmo tempo tirando dele toda a essência e toda a periculosidade que ele poderia ter se no plano do discurso a coisa permanecesse no mesmo nível, né? Vocês vejam que a visão que ele tem do marxismo é completamente diferente daquela que tem o Olavo, né? Para quem o marxismo não é uma definição dicionarizada, tá? E nem corresponde exatamente àquilo que foi escrito pelo Marx no Capital, né? Porque o marxismo ele pode se transformar em função da modificação das condições materiais. Então não é porque, de acordo com o Olavo, tá? Se eu interpreto corretamente o que ele diz, não é porque num certo momento do século XIX a luta de classes entre operários e burgueses correspondia com mais perfeição ao marxismo, que essa luta sempre vai continuar representando o marxismo. Pode ser que ela evolua de acordo com a evolução da própria condição material das coisas, do mundo, tá? Então... Posso fazer um comentário, Eric? Opa, lógico. Só rapidinho, só para complementar isso aí, porque isso é uma coisa que me irrita um pouquinho, porque eu ouço direto o pessoal falando isso, né? Não, deturpar o marxismo, deturpar o marxismo, deturpar o marxismo. Só que as pessoas não lembram que existe uma coisa é o plano das ideias, né? O plano lógico, e uma coisa é o plano histórico. Uma coisa é algo que você faz corresponder diretamente ao que Marx, ao que, sei lá, ao que Aristóteles, ao que Maomé, ao que Jesus planejou fazer. E outra coisa é a sua ação ela ser um resultado direto, não de algo que essa pessoa planejou, mas resultado direto do efeito histórico daquilo. Ou seja, mesmo que Marx não tenha planejado exatamente que o marxismo, que o comunismo seja dessa maneira, o fato é que ele não escreveu uma obra poética, ele escreveu uma obra dita científica, e que essa obra tem interpretações bem razoáveis, que você pode se aproximar muito bem do que o Marx queria falar, e essa obra tem resultados históricos. É como você querer dizer que o protestantismo não é culpa do cristianismo, porque o protestantismo não corresponde diretamente ao que estava lá nas escrituras. Não, ele é culpa, ele descende do efeito histórico do cristianismo. Do mesmo jeito, o que aconteceu depois do Capital, depois do Manifesto Comunista, é em grande parte culpa de Marx, querendo ele ou não ter feito aquilo. Sim,
Sim, tem razão. E ao mesmo tempo, assim, você veja que o Marx, na obra dele, ele diz, né? Ele fala que, quando ele fala do comunismo, né? Ele fala da abolição, na realização do comunismo corresponde à abolição de toda propriedade privada e a tomada do poder pela classe proletária. Mas ao mesmo tempo, quando você pega a ideologia alemã do Marx, ele diz assim que as ideias derivam da estrutura material. Marx era materialista, tá? Elas são uma consequência do estado das coisas, do estado da matéria, do estado corporal das coisas no instante T. Então, se o estado material ele é modificado, as ideias também são modificadas. Então, se no curso dos acontecimentos a disposição da matéria ela muda, pode ser que essa ideia ela pode mudar. E ao mesmo tempo, Marx também dizia que o objetivo não era compreender o mundo, mas transformá-lo, né? Pior do que isso, né? Marx dizia hegeliano, e no fato histórico, né, de entender que a história ela é uma ação, ela é desencadeada, ela importa, ele e os marxistas depois esqueceram completamente isso, né, que do fato histórico, que eles não estão falando com Marx lógico, eles estão falando da história, estão falando de algo que se desenvolveu. O comunismo é algo histórico, não lógico, platônico. Conceito abstrato. Certo. Segundo ponto, de modo semelhante, atacar o Islã o tempo todo e fechar os olhos para a ditadura sanitária, por exemplo, é unificar um inimigo que poderia ser dividido. Erro estratégico fatal. Principalmente num país onde você tem mais de 6 milhões de muçulmanos, tá? Eu acho que você tem muita gente ali que poderia votar na direita. Se é aquela coisa que o Olavo fala de você atacar, né, a Globo, de você atacar entidades abstratas ao invés de atacar pessoas, tá? Eu acho que pelo menos num plano estratégico eleitoral é um erro, tá? Esse discurso do Eric Zemmour, né? Terceiro aspecto, criticar isso, por exemplo, não seria válido nos Estados Unidos, onde a população muçulmana não é tão grande, entendeu? Mas na França, numa estratégia eleitoral, eu não sei se é a coisa mais pertinente, sabe? Em terceiro lugar, criticar os aspectos liberais do framework globalista é tomar os acidentes da coisa como se eles fossem a própria coisa. Metonímia, né? Essa coisa que eles falam de que a União Europeia, né, o próprio Pierre-Yves Rougeron, né, coloca em circulação essa tese de que a União Europeia é um liberalismo. E por que eles falam que é um liberalismo? Porque não existe não existe livre comércio entre os países da Europa. Quer dizer, se você fabrica um produto na Espanha, você não precisa pagar uma tarifa na aduana, eu não sei como que chama, na alfândega, né? Não existe direito de alfândega. Agora, isso é só um dos aspectos do liberalismo, isso não define, né, a essência do liberalismo, porque se você analisar todo o resto, você vai ver que aqui na França tem uma caralhada de impostos, que você não tem liberdade para fazer porra nenhuma, entendeu? Então, o liberalismo, assim, não é porque a União Europeia, e ao mesmo tempo a União Europeia acrescenta às leis francesas, que já são imensas, assim, uma infinidade de outras leis e outras regras que a pessoa precisa respeitar, de modo que empreender aqui na Europa é uma coisa, assim, para louco. O cara tem que ser bem maluco para empreender aqui. Só que, assim, se ele quiser vender o produto dele para a Espanha, ele não paga nenhuma tarifa na alfândega. Isso é um aspecto do liberalismo, mas se você analisar todos os outros aspectos que estão em volta desse aspecto, você vai ver que tudo é socialista. Então o cara ele pega uma parte do fenômeno e projeta essa parte sobre o todo, né? Enfim, é um erro, né? Pensamento metonímico. Quarto ponto, atribuir ao Império Americano os crimes do Império Globalista é criticar um instrumento e desobrigar a pessoa que o utiliza. Os porta-aviões da classe Nimitz e os F-35 da Força Aérea Norte-Americana às vezes são a ponta de lança do globalismo, mas eles também podem ser a principal arma usada contra ele. Vocês vejam que hoje, se existe uma certa paz geopolítica no Brasil, isso se deve ao fato de que há um alinhamento entre o governo brasileiro e o governo americano. Só que é o seguinte, se o Joe Biden ganhar amanhã, ele já falou que o bicho vai pegar no Brasil, tá? Que tem sanção econômica que vai vir e etc. E ele pode fazer uma sanção econômica porque eles têm mais de 13 porta-aviões nucleares, entendeu? E a Marinha Brasileira é uma bosta, ao mesmo tempo.
Então, assim, não é, existe essa confusão, né, da qual a gente já falou várias vezes entre o que é o imperialismo americano e o que é o imperialismo globalista. Tá? Às vezes, o imperialismo globalista consegue se servir da força militar dos Estados Unidos, mas às vezes não, como é o caso hoje, nos dias de hoje. Então, você chamar a coisa de Império Americano é um erro, isso induz as pessoas ao erro, isso só reforça o sentimento anti-americano, que não ajuda em nada, né, a causa, né, antiglobalista. Então, no tocante à inépcia filosófica, o que eu considero isso uma inépcia filosófica, tá? É importante ressaltar de que essa capacidade corresponde à perda da mais intrinsecamente humana de todas as outras faculdades, que é essa capacidade de nomear as coisas, né? Aí eu coloquei assim um versículo do Gênesis, capítulo 2, versículo 19, no qual diz assim, sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. Então veja que coisa, né? Deus, ele criou o homem, colocou no jardim do Éden, e qual foi que Deus falou para o homem fazer? Dar nome às coisas. Né, você vê que o que a gente está vendo na França é um verdadeiro, assim, um impasse político francês, ele é causado por uma inabilidade filosófica dos seus principais intelectuais, que não conseguem dizer as coisas como elas são, simplesmente, né, com a mesma clareza que um Olavo de Carvalho consegue, entendeu? Então, enfim, era isso que eu queria falar sobre o pensamento antiglobalista francês, né? A ideia aqui não é levar vocês a uma conclusão, mas assim, fazer uma pintura, né, da situação tal como ela é hoje, né? Assim, mais uma apresentação realista, né? Tipo um filme do Fellini. Estou mostrando para vocês assim o que as coisas são. Eu não sei como resolver esse problema. Eu comecei a pensar assim há poucos dias como é que a gente poderia assim botar todo mundo para conversar e criar uma ideologia a partir dessas 3 diferentes ideologias, mas eu ainda não avancei muito nisso. Ponto. Agora eu vou falar sobre um segundo aspecto, que é a tragédia do euro, né? E eu nomeei esse capítulo como a natureza pseudo-liberal do globalismo e a tragédia do euro. Assim, nessa parte aqui tem alguns conceitos de economia, né? Se vocês tiverem dificuldade de seguir, vocês me parem, tá? Mas é interessante. Aqui é a descrição assim de uma tragédia, né? A tragédia econômica da Europa, né? A França, ela tá assim, ao mesmo tempo que existe uma armadilha de tipo ideológica no país, existe uma armadilha de tipo econômica. Segundo Jacques Sapir é assim, a grande referência de ciências econômicas na França. É um keynesiano, mas assim, ele fala coisas muito interessantes, né? A zona do euro também é chamada de liberal, porque ela funcionaria de acordo com os princípios do antigo Gold Standard, no qual a relação entre os valores das diferentes moedas é constante. Desse modo, na zona do euro, graças a uma decisão de natureza política, o valor de um franco é igual ao valor de um marco alemão, que é igual ao valor de uma lira italiana, né? Ou seja, 1 euro, tudo vale 1 euro, né? Como se fosse um sistema de câmbio fixo. Um país como a Alemanha, por exemplo, dotado de poderosa capacidade industrial, em um sistema de câmbio variável, tenderia a ter o valor da sua moeda aumentando na mesma proporção que o volume das suas exportações. Nesse caso, eu parto da hipótese de que a quantidade de bilhetes em circulação permanece o mesmo. Produzindo equipamentos, máquinas de qualidade superior e carros de luxo, que são o sonho de qualquer pessoa, né? O pessoal que vê aí as lives do Marcili, que quer comprar um carro, geralmente é uma Mercedes, um Audi, uma BMW, tudo feito na Alemanha, né? Então, assim, produzindo equipamentos de qualidade superior, a demanda pela moeda por intermédio da qual é possível comprar esses bens torna-se maior, né? O que eu estou querendo dizer assim é que se você quiser comprar uma BMW, se ela não for produzida no Brasil ou se ela for produzida só na Alemanha, você precisa comprar ela com euros. Não adianta se você chegar lá e apresentar $1
o real o cara não vai aceitar. Então, antes de comprar o carro, você compra euro. E quando você tiver com o euro, você vai lá e compra o carro, tá? Quando você compra o euro é como se fosse um produto, né, no mercado. Então você compra o euro como se você estivesse comprando, assim, um copo ou um cigarro. Um produto do mercado. Você vai lá e compra, e uma vez que você o obteve, você consegue comprar o seu carro. Não sendo possível comprar uma Mercedes-Benz na Alemanha com dólares ou com reais, a fim de obter esse bem de consumo, sou obrigado a adquirir, em primeiro lugar, a moeda por meio da qual esse produto pode ser obtido. Nesse caso, preciso o euro, que nesse contexto funciona como se fosse ele mesmo um bem de consumo. Naturalmente, o aumento da demanda por essa moeda implicaria em um aumento do seu valor. Né? Aquela coisa assim, quanto mais pessoas querem comprar Mercedes, mais pessoas querem comprar euro, e quanto mais pessoas querem comprar o euro, o que acontece com o valor da moeda? Ele aumenta, né? Mas o euro fica cada vez mais caro. Agora, se você vende carro, se você é a Mercedes, por exemplo, quanto mais o valor do euro aumenta, menos você está feliz, porque se o valor aumentar muito, pode ser que o pessoal que está comprando o seu carro lá nos Estados Unidos, ou na China, ou no Brasil, ele não vai querer comprar mais. Ele fala, não, o euro está muito caro, né? Deixa quieto, é melhor comprar um Peugeot. Não, o Peugeot você tem que comprar euro também. É melhor comprar uma Ford, né? Ou um Gurgel. Enfim. Então o sujeito, quanto mais ele exporta, mais o valor da moeda aumenta. E assim, agora, se isso só seria verdadeiro, tá? Porque eu estou falando aqui de um cenário hipotético. Isso só seria verdadeiro se a gente estivesse fora do sistema do euro. Se fosse o marco alemão. Agora eu vou explicar para vocês como é que o euro faz com que o valor dessa moeda não se valorize muito, que ele continue constante, de modo a não prejudicar essas empresas alemãs. E eu vou explicar como é que eles não prejudicam as empresas alemãs e, ao mesmo tempo, eles destroem assim a indústria de todos os países que fazem parte do euro, como França, Portugal, Alemanha e Itália. Tá? Toda a merda na qual França, Itália, Portugal e Espanha estão hoje vem desse sistema aqui, dessa como que eu vou chamar? Como que a gente poderia chamar? Um piège, como que fala em português piège? Esqueci, porra. É uma armadilha, porra. Então, olha só, como diria o Google. Naturalmente, o aumento da demanda por essa moeda implicaria... O Luciano pergunta, é só a Alemanha que sai ganhando? Olha só. Depende, né? Eu acho que assim, a Alemanha ganha como país, e algumas pessoas na França ganham também, tá? Mas o país perde como um todo. Porque assim, qual que é a contrapartida? A França pode usar o euro, que é uma moeda muito valorizada. Então é o seguinte, ela pode comprar o que ela quiser no mundo inteiro, entendeu? Então você vai favorecer um tipo de modelo de negócio baseado na importação. Tá? Um modelo de negócio que é totalmente artificial, que é assim, baseado numa decisão política que determinou que um franco vale um marco. Tá? Então você só vai ter empresas de importação na França. E assim, a balança comercial do país vai ser uma catástrofe. Tá? É só você ver os dados, você vai ver que é verdade. Facilita para as empresas comprarem na China. Agora, o que acontece? Esse sistema que foi montado com o euro, ele é disposto de tal forma que o país mais produtivo prospera cada vez mais e os países menos produtivos ficam cada vez mais pobres, né? Então, assim, de um lado, a Alemanha exporta pra cacete. Se ela exporta pra cacete é porque tem muita gente querendo comprar euro para comprar, né, os carros da Alemanha ou assim, os equipamentos mecânicos que eles fazem, assim, que são os melhores do mundo. Só que assim, por que o preço da moeda não aumenta? Porque ao mesmo tempo o espanhol tá lá gastando essa grana, entendeu? Aqui tem o welfare state espanhol, francês, italiano, que estão lá gastando, estão dando dinheiro para refugiado, entendeu? Estão indo passar férias lá no Marrocos, entendeu? Uma semana tendo uma vida de rei, né? Como se assim,
E o que acontece, cara? Você cria uma força na mesma direção, mas com sentido diferente. Então, de um lado, você tem a pressão que inflaciona a moeda para cima, né? O pessoal que quer comprar euro para comprar carro, e do outro lado, você tem uma pressão deflacionária, na qual o cara lá na Espanha, ele tá querendo se liberar do euro, ele tá querendo, assim, gastar o máximo que ele puder, né? Então você cria, assim, uma força de mesma intensidade, mas no sentido contrário, de modo que o valor da moeda permaneça estável. Só que, assim, no final desse processo, o que acontece? Você tem, de um lado, a Alemanha com uma indústria que, assim, é muito forte, e as indústrias que estavam na França, que estavam na Espanha, simplesmente fecham a porta e vão para outro lugar. Então, tem uma pergunta aqui. Facilita, por exemplo, para as empresas... Sim, deixa eu bancar o marxista, mas essa coisa de o mais produtivo progride e o menos se ferra não é um princípio desse liberalismo moderno? Não, não é um princípio do liberalismo moderno, é um princípio da realidade, né? Porque o que significa ser mais produtivo? Significa que você pode fazer mais com menos, entendeu? Então, se você consegue fazer mais com menos, a empresa que consegue fazer a mesma coisa com muito mais, ela assim, ela vai falir, entendeu? Porque você vai quebrar as pernas dela. Eu não diria que é um princípio do liberalismo moderno, eu diria que é um princípio da própria realidade das coisas, tá? Mesmo que a gente tivesse numa economia socialista, isso seria a mesma coisa. Porque, por exemplo, o É a Stalin... mesma coisa, mas, por exemplo, essa coisa de que vão fechar as indústrias francesas, portuguesas e tal. Se a gente pegar num cenário, sei lá, um cenário que esses liberais brasileiros, ou quase todo liberal desses que leem Mises, por exemplo, pensa, você vai falar assim, pô, é isso mesmo, tem que fechar, são improdutivos e a Alemanha é mais produtiva, então a Alemanha vai ter um monte de emprego e que se dane todo o resto. Exatamente, exatamente. Não, mas sim, o argumento liberal o cara que só pensa em economia é uma maravilha. O que eu queria dizer é o seguinte, é que assim, isso não significa necessariamente um problema se e somente se nós vivemos em um mundo sem guerra, tá bom? E aonde assim, a divisão internacional do trabalho, né, o que dizem os liberais, né? Onde a divisão internacional do trabalho, ela está estabelecida em perfeita harmonia. Só que é o seguinte, meus amigos, se amanhã... O Eric, Oi. só rapidinho, uma pergunta. Esse equilíbrio de um lado o Mediterrâneo ali gastando dinheiro, os espanhóis ali na praia, ou os italianos também no sul da Itália gastando euros e tal, para equilibrar essa teórica ou prática alta do euro na Alemanha, isso é muito instável, né? Porque se você tem um problema no turismo no Mediterrâneo, por exemplo, você já desequilibra essa coisa toda. Você já faz esse equilíbrio do Mediterrâneo e na Alemanha uma bagunça. Se você tem um problema sei lá, um problema e o turismo tem uma baixa enorme. Então você tem um desequilíbrio na moeda. Isso Assim, desencadeia um efeito dominó no final das contas. Você fala de um problema do turismo, assim, do pessoal da Europa não poder gastar com turismo, é isso? Sim, ou as pessoas de outras partes do mundo não viajarem, algum problema no Sim, mundo, não, uma mas isso é um pandemia. problema, né? Atenção, né? Quando eu falo que, assim, faz parte do interesse alemão que os países, assim, os países do Mediterrâneo, né, inclusive a França, sejam mais perdulários, existe, assim, tudo é relativo, tá? Assim, é importante que eles gastem mais do que a Alemanha, mas não tanto assim, tanto que a Alemanha colocou um limite, né, de budget, assim, que você não pode gastar mais do que 3% do seu PIB por ano. Essa é a regra que existe na Europa, que não é respeitada, tá? Mas, assim, teoricamente, todos os países da Europa não podem gastar mais do que 3% do PIB. Só que o que é o PIB, né? O PIB é como se fosse o faturamento anual do país, né? Então você não pode gastar mais do que 3% do que você fatura, né? Agora, a Alemanha ela gasta muito menos do que isso, tá? Então, assim, tudo é equacionado.
tudo é equacionado de modo que esse equilíbrio exista. Mas, de fato, o que você está falando é verdade. Se, a partir de um momento, na França, eles adotarem uma política mais liberal, né, que eles chamam essa política de austeridade, né, contra a qual todo mundo fala, se assim, do dia para a noite, a França, a Espanha e a Itália virarem um país assim, liberal, eles cortarem os gastos do Estado, aí para a Alemanha fica menos interessante, né, paradoxalmente. Quer dizer que a melhora das economias francesa, italiana e espanhola, a melhora desses países pode prejudicar a Alemanha. E isso faz parte da natureza do sistema euro, tá? Eu acredito... Porque isso engessa as decisões políticas e econômicas dos países europeus. Sim. Sim, isso é um fato. Então, esse sistema ele só pode... Ele funciona baseado em certas condições, tá? Se as condições... Mas não parece que a própria União Europeia ela incentiva os países a adotarem políticas de austeridade? Ou esse incentivo é só uma coisa assim... eu quero que você faça isso, mas na verdade não é para fazer, não. No caso da Grécia, por exemplo. Sim. Existe esse estímulo, sim. O que eu falei, né? Assim, é importante que esses países gastem muito, mas não tanto, entendeu? Nesse plano econômico, a quantidade é um fator importante. Tá? Isso é equacionável. Nem todas as coisas são equacionáveis, mas nesse caso existe uma equação. Porque, assim, se eles começarem também se o valor do euro começar a baixar muito, aí a coisa fica menos interessante, tá? Ele tem que abaixar, mas não tanto, sabe? Assim, é um equilíbrio difícil a ser mantido. Com esse despejo, que agora na da pandemia, parece que o europeu despejou um monte de euro na economia e deve tender a baixar o valor da moeda. Você acha que isso pode ser um problema assim, gigantesco? Eu não sei se isso vai provocar uma deflação, uma inflação, desculpa, porque ao mesmo tempo, de fato, tem esse plano aí de 500 bilhões de euros que foi aprovado, né, no parlamento, pelo Banco Central Europeu. Só que assim, esse dinheiro só vai ser usado em 2021 e ao mesmo tempo que vai ter mais dinheiro em circulação, eu acho, assim, a produção também diminuiu, sabe? O que deve aumentar, sabe? Então, eu não acredito que isso crie uma desvalorização. Eu acho que só existiria desvalorização se você tivesse não é um muita... cenário catastrófico esse, porque você diminui a produção e aumenta a oferta de moeda, então era para a moeda deflacionar, então, nesse caso. Porque você tem Sim, é muita verdade. moeda e pouca coisa para comprar. Você vai... Na Não, verdade, você vai inflacionar. Você vai inflacionar. Na máxima medida, né? Porque você diminuiu a produção e aumentou a oferta de moeda, então era para tudo inflacionar muito. Provavelmente, porque eu acho que esse é um dos... Isso pode ser também um dos objetivos da pandemia, entre aspas, né? Inflacionar um pouco, porque existe um problema de deflação aqui que é muito grande, cara. Você vê que, por exemplo, se você deixa o dinheiro no banco hoje, você perde, cara. A poupança aqui tá menos 1%. Por que tá menos 1%, cara? Porque, assim, o banco quer que você gaste. Por que quer que você gaste? Porque existe um problema de deflação. Então, faz parte do interesse econômico europeu de inflacionar um pouco o mercado. Tá? Então, agora, essa inflação é um fenômeno totalmente interno. Tá? É um fenômeno interno à União Europeia. Eu estou falando de comércio exterior. Tá? Por que eu estou falando de comércio exterior? Porque comércio exterior é a base da economia alemã. Tá? A economia alemã é baseada na exportação de carro e de máquina e de ferramenta, tá? Mecânica, equipamento mecânico e ferramenta. Ela é baseada nisso. Então, de fato, tem essa coisa. Tem ambiguidades. Agora, eu quero mostrar um gráfico aqui para vocês. Eu não sei se dá para compartilhar. Como é que faz para compartilhar aqui pelo web, Skype Web? E aí, partilhei. Compartilhar tela. Aqui. Maravilha. Vou compartilhar aí. Tô vendo. Vocês estão vendo? Tô vendo. Então, olha só. Eu peguei esse gráfico aqui. É um gráfico da OCDE. Para vocês verem, né? Porque tudo que eu expliquei tá na teoria, tá bonitinho. Mas,
na prática, na realidade, né? O que aconteceu? Será que a teoria ela funcionou? Então vamos olhar para a história, tá? Isso aqui é um indicador da OCDE de produção industrial, tá? Da Alemanha, França, Espanha e Itália. Aí, ó, vocês estão vendo o meu mouse? Sim? Sim ou não? Sim, dá para ver, sim. Tá, aqui foi quando o euro foi criado. Olha só, a produção industrial de todos os países estava mais ou menos no mesmo nível, tá? E aí, olha só, o que foi acontecendo durante os anos. A produção industrial de França, Espanha e Itália abaixaram, assim, vertiginosamente, a da Alemanha aumentou pra caramba. Então, olha a diferença. Isso foi em 2015, tá? Hoje, assim, a situação tá pior ainda. Então, assim, a indústria alemã, você acabou com a indústria francesa, espanhola e italiana, tá? Agora, isso que o Luciano falou é muito interessante. O liberal vai falar assim, mas isso não tem problema, cara. Os recursos foram alocados aonde, assim, para os lugares aonde eles eram melhor utilizados, né? Ou seja, na Alemanha. Então, assim, num cenário de paz é interessante. Agora, eu falo assim, e se amanhã tiver uma guerra entre França e Alemanha? E se, assim, do dia para noite, esses países decidirem assim, a gente vai gastar pra cacete, foda-se. A gente não vai mais respeitar essa sua regra, Alemanha. E que a Alemanha fala assim, então não, o euro não é mais interessante para mim. O que vai acontecer? Se você tiver uma guerra entre França e Alemanha amanhã, tá? Você vai você vai precisar de aço para você construir bomba, tá? Para você construir tanque de guerra, para você construir avião, você vai precisar de alumínio. Agora as indústrias estão todas lá na Alemanha. Eric, mas a ideia do mercado comum europeu, assim como a ideia desse pequeno grupo que hoje, não um grupo de pessoas não eleitas que mandam no mundo inteiro, que é o grupo dessa nova era, é justamente o pretexto, pelo menos, é justamente que não haja guerra, é a paz, ou não? Também, eu acredito que seja um dos objetivos. Então, nesse sentido, há em algum nível um compromisso de que esses estados, tanto é que a tendência, a pressão é para que caiam as soberanias de cada país, né, que se unifique tudo com os mesmos princípios, os mesmos padronizando tudo, que é o que está acontecendo, justamente porque é em função do compromisso de não haver guerra. Sim, olha, como dizia, você tem razão, como dizia a Margaret Thatcher, só faz a guerra quem tem a possibilidade de fazê-la, tá? Porque, assim, o problema da guerra não é simplesmente um problema de quem tem mais bomba nuclear, quem tem mais submarino, quem tem mais navio. Não é só isso, mas é um problema de capacidade de produção industrial e um problema de logística, tá? Não tá me vendo? Também não. Não, por que será? Depois que você compartilhou a tela, alguma coisa faltou voltar. Só estamos te escutando. Liga a câmera, sua Parar câmera. de compartilhar. Peraí. Já. Voltou? Não. Peraí. A webcam deve ter desligado, né? Porra. Como é que faz, cara? Vocês estão me ouvindo aí? Estão ouvindo, né? Beleza. Vai voltar agora. Voltou. Não voltou não. Não, tá. Voltou, vai. Voltou. Então, o que eu dizia, você só faz a guerra quem tem a possibilidade de fazê-la. Eu acredito, assim, com uma tal diferença de indústria, sabe? Você tem um país totalmente industrializado e outro que não tem industrializado, você mata a possibilidade de guerra, porque os outros países vão falar assim, é impossível você fazer guerra contra eles, porque a gente não tem capacidade de fazer. Tá? Cara, na minha opinião, isso é muita inocência, né? Poxa, porque, por exemplo, a comunidade do carvão e do aço, como foi a origem da União Europeia, né? E depois desse gráfico que você mostrou aí, a indústria alemã bombando e os outros países não estão incomodados, entre aspas, né? Não estão incomodados porque acham que não vai haver mais guerra. Até porque aquele princípio de que a guerra é cara, né? É por isso que se evita, mesmo os países do ponto de vista diplomático mesmo. Só que é muita inocência ver um gráfico desse daí, ver que o teu vizinho briguento, que são os alemães, né? Historicamente eles são briguentos, estão
se armando, não, mas estão com uma produção militar, industrial efetiva, influente, turbinada, né, em outros termos. É muita inocência achar que tá tudo certo, né, cara? É igual Sim, é a União inocência. Europeia depender da NATO, da OTAN, e de repente vê o Trump e fala assim, ó, não sei não, esse negócio aí. O poderio militar da Europa hoje ainda é a OTAN, ainda é a NATO, né, cara? A Alemanha vive num ostracismo militar terrível, né? Aliás, o Trump havia comentado isso uns meses atrás. Os caras não têm poderio militar nenhum na Alemanha. Nenhum. Tá caquético. Isso é curioso também, né? É curioso, mas isso tá ligado ao globalismo, né? Assim, você vê que A esperança de que não vai ter mais guerra. pro Inocência plana. eu acho que assim, é inocência, é as duas coisas, né? É inocência de quem acredita nessa coisa, tá? Assim, vamos vender a nossa soberania, não tem problema, ninguém vai nos atacar, né? Nós nunca Somos mais todos vamos amigos. precisar utilizá-la, somos todos amigos. De um parte é inocência, em parte é covardia, tá? Medo de olhar para a realidade tal como ela é, e por outra parte é plano, tá? Você vê o... Oi. Mas tem uma coisa que acho que precisa ser levada em conta também, mas eu não sei em que medida foi uma coisa planejada com esse intuito ou não, mas que é o seguinte, você pegar todos esses países, aí, se a gente imaginar por que naquela, quando começa ali o euro, a Alemanha começa a bombar, a gente tem que pensar naquelas reformas do Estado alemão que foram feitas por Adenauer, né, que fez aquelas reformas do Estado alemão, e a gente pensar na estrutura burocrática desses outros estados, como a Itália, a Espanha e a França. Eu conheço mais a Itália, né, mas eu sei que ali na Itália, cara, a estrutura sindical e burocrática ali impede qualquer coisa. É impossível se fazer abrir um boteco na Itália, entendeu? Não por causa das regras da União Europeia, mas por causa da própria estrutura do Estado italiano. Sim. Que é um negócio assim infernal, entendeu? É como no Brasil. Sim, mas... Eu acho que talvez aconteça um pouco disso na França também, na Espanha também. A Alemanha tinha menos entraves para se desenvolver quando começou o euro do que tinham esses outros países, né? Totalmente. E, na realidade, é essa diferença de eficácia, né? Vamos falar assim, que provoca esse problema. Porque, assim, se você, de um lado, você tem na Alemanha um Estado que é muito mais enxuto, muito mais eficaz, muito menos perdulário, você tem, ao mesmo tempo, um salário mínimo que é muito menor. Assim, as regras que as empresas elas devem respeitar na Alemanha não são as mesmas, são muito menos exigentes do que aquelas que você tem que respeitar na Itália, na Espanha. Então o cara vai para a Alemanha mesmo, entendeu? Agora, você só poderia resolver esse problema, vamos falar assim, vamos resolver esse problema então. Você precisaria ter um Estados Unidos da Europa, aonde você tenha um budget, aonde você tenha um imposto que é o mesmo em todos os lugares, uma política fiscal que é a mesma em todos os lugares, entendeu? Agora, será que a coisa já não foi feita desde o começo para isso mesmo? Você criar uma tal instabilidade, né, uma tal discrepância que só um Estado federal europeu poderia resolver? Só que é o seguinte, quando você compara o pensamento político dos países, é impossível, assim, cara, se você achar que a Alemanha vai aceitar o welfare state francês, você tá sonhando, entendeu? Impossível isso, cara. Mas a pergunta, Eric? Manda bala. A pergunta é essencial aqui, né? Porque a gente não pode esquecer que não é o Estado alemão que é dono da indústria alemã, né? A pergunta é quem é dono das indústrias alemãs? Quem é dono da Mercedes? Quem é dono do... Quem manda? Quem é o bilionário que manda lá na Alemanha? São os globalistas, cara. Olha, se você pegar tem um ranking do Financial Times que se chama FT 500, no qual você tem as 500 maiores empresas do mundo em termos de ativo, tá? O valor do ativo da empresa.
se você clica, assim, ó, vou até mandar o link para vocês depois. Se você clica na empresa, você vê quem são os principais acionistas, né? De cada uma, né? Você pega essas grandes empresas na Europa e dos Estados Unidos, o próprio Facebook, Apple, Amazon, não é o Jeff Bezos, não é o Zuckerberg que controla. Ele é o CEO da empresa, mas quem controla são os acionistas. Você vai ver que são os mesmos fundos de investimento. BlackRock, SSGA Management, Fidelity Management, né, que são fundos de investimento. Quando você vai investigar a origem desses fundos de investimentos, todos eles estão ligados aí às famílias oligárquicas, né, que fizeram fortuna no século XIX na economia liberal, a família Morgan, a família Rockefeller, a família Rothschild, né, a família Vanderbilt, né, enfim, são os globalistas que controlam a porra toda, entendeu? Que são as fundações internacionais que estão determinando até mesmo a mudança de constituição dos países, comprando juízes. Sim, eles mandam em tudo. Eles têm toda a economia assim na mão. E é bom lembrar disso porque é tipo você não achar que quem é dono lá da indústria alemã seja, sei lá, um Hitler da vida, um pan-germânico. Do mesmo jeito que o pessoal lá é dono da indústria americana, os caras que são ricos lá, americanos, são os piores anti-americanos que existem desse mundo. Então pode ser que seja isso. Pode ser que o dono quem manda na indústria alemã seja um francês, seja um britânico. Sim, pode ser um francês globalista, totalmente. Agora, isso não muda o fato de que materialmente a indústria está lá na Alemanha. Então, se amanhã o Hitler tomar o poder e ele falar assim, a partir de hoje essa empresa é alemã, como ele fez, tá, na Segunda Guerra Mundial. A IG Farben, né, que era assim a matriz da toda a indústria química, né, que sustentou a Wehrmacht durante a guerra. Se você pegar a General Electric, se você pegar a Bosch, eram empresas privadas também que na época do nacionalsocialismo do Hitler viraram alemãs do dia para noite, né? Se chegar um Hitler lá amanhã e falar, ó, tudo bem, no papel vocês são dono, mas a partir de hoje aqui quem manda sou eu, tá? E aí? Você não vai poder, mesmo que o cara for dono no papel, ele não vai poder desinstalar, né? A indústria da Alemanha instalar no outro lugar. Não, a indústria vai ficar lá. Então é bem relativo essa coisa. De um lado, o globalista ele controla a coisa, do outro lado, o controle que ele tem sobre a coisa não é tão grande. É por isso que eu me permito falar em interesse alemão. Eu acho que existe o interesse alemão e ao mesmo tempo existe o interesse globalista, sabe? E que assim, os dois interesses às vezes concordam entre si, às vezes estão em confronto, né? Como foi o caso, vocês viram, né, que a corte de Karlsruhe, ela anulou, né, assim, esse plano do Banco Central Europeu. Tem uma corte na Alemanha que falou que ele era contra, né? Que era anticonstitucional. Então você vê que existe resistência, tá? Eu falo assim, globalistas, é interessante a gente pensar o seguinte, que a gente vê se tem esses fundos aí, que geralmente tem algum bilionário lá que tem participação desses fundos, mas também deve ter gente pequena, né? Imagino que sejam fundos grandes. Só que a gente pensar, eu não sei o quanto que as grandes famílias, os Rockefeller, os Rothschild, por exemplo, eles têm consciência do que eles estão fazendo e o quanto eles são orientados por intelectuais ou pseudo-intelectuais do seu entorno que fazem a cabeça deles, entendeu? Eu não sei se essa gente é realmente tão inteligente assim. Eu acho que tem sempre intelectuais por trás, ou às vezes aqui até já morreram, né? Mas que botar, que o cara, sei lá, o milionário lá leu um livro de algum sujeito lá, há muito tempo, ele botou aquela ideia na cabeça, pô, o mundo tem que ser assim. E aí ele vai lá e faz, né? Meio sem saber também. Eu acho que esses caras são... não é que eles são muito inteligentes. Tem esses caras aí também pró-globalistas, né? Exatamente. Na parte do intelectual. Eu acredito que eu também não acho que eles tenham poder total, assim, que eles tenham controle absoluto. Eu acho que essa coisa da epidemia foi um tiro de desespero, sabe? E ao mesmo tempo Isso é a mesma coisa, cara. Isso é a mesma coisa, tiro de desespero. Agora, eu acredito que existe um esforço coordenado, mesmo assim. Existe uma organização, existe uma coordenação, porque você vê que a mídia... Cara, você pega a mídia, a grande mídia, né, em todos os países na Europa, no Brasil ou Estados Unidos, elas falam sempre a mesma coisa, entendeu? Não é normal. Assim, se elas fossem totalmente independentes, isso seria diferente. Se existe esse discurso único, né, os mesmos termos, assim, aquela coisa, Trump diz, né, e diz entre aspas, aí todos os jornais vão colocar a mesma coisa entre aspas.
você vê que assim, uma tal coordenação só pode existir se houver uma organização por trás da coisa. Eu Entendeu? não Então, sei disso. E toda a padronização de toda a padronização da educação, da saúde, tudo agora mundialmente é exatamente igual. Quer dizer, eu acho que exatamente. A partir da digitalização, inclusive, todos os dados de todos os sistemas estão sendo enviados para um lugar central que organizou tudo isso, que planejou. Então, desde as coisas mais primárias, agora tudo é alimentado com as informações do que está acontecendo em cada país. E, enfim. Agora, eu acho exatamente isso. A padronização, que se a gente vê, a mídia é tudo igual. Mas eu acho que ela é menos por causa de um alinhamento formal entre as cabeças do negócio do que pelo fato de que, na verdade, todo mundo que trabalha ali passou pela faculdade e a faculdade tem aqueles mesmos professores medíocres que ensinam as mesmas coisas bobas. Sim, mas exatamente as duas coisas. É as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente porque a finalidade da educação é exatamente essa de atender às diretrizes políticas desse pequeno grupo. Porque ela foi planejada. O jornal é formado por jornalistas, e jornalistas, quase todo jornalista pensa do mesmo jeito, então eles vão escrever a mesma coisa. Ô, Luciano, isso para mim são as duas coisas. As duas coisas não se anulam, né? Uma coisa não anula a outra, para mim, entendeu? Eu acho que assim, se existe uma coordenação de gente poderosa por trás, você consegue criar uma uniformidade, mas com muito menos facilidade do que você faria caso todo o sistema educacional já não preparasse a pessoa para fazer exatamente aquilo, entendeu? Então, eu acho assim, são as duas coisas. As duas coisas paralelas. Sendo que se a gente observa todo o sistema universitário, mesmo nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países, o que está acontecendo é as mesmas políticas, as mesmas, por exemplo, a ênfase no aborto, por exemplo, a ênfase na diminuição, que começou tudo isso com a preocupação de densidade demográfica, o feminismo, que também é um sub-assunto que atende à cultura da morte. Então, todos estamos servindo a esse senhor. Eu acho que tem, assim, uma... Quando o professor Olavo fala que a aparência de poder é poder, os globalistas têm poder? Sim. Mas é tanto quanto isso que é dito? Não. Muita parte do poder dos globalistas estão no discurso maluco de muitos de achar que eles têm o poder total sobre as coisas. Se vocês observarem a questão do coronavírus, que foi, para mim, o coronavírus, se foi ou não um plano globalista, foi um tiro no pé. Porque hoje, quando você pesquisa a quantidade de pessoas que ficaram em casa e deram nome ao problema coronavírus criado pelo globalista, aumentou também o movimento antiglobalista. Ou seja, se foram eles que tentaram criar alguma coisa, um teste de fogo ou algum grito sobre o coronavírus, eles se fuderam, o tiro saiu pela culatra, porque o movimento antiglobalista cresceu muito, já que as pessoas estavam em casa tentando procurar uma solução para esse problema. Eles têm o poder? Sim, mas total, eu não acredito nisso, e eu nunca acredito que eles alcançarão, porque se assim fosse, não teria feito esse teste arriscado, como eles fizeram do coronavírus. Não alcançarão, meus queridos. Mas tudo isso pode estar subjacente, tudo isso pode estar... A ênfase é a questão cultural. Os povos se acostumaram, o Olavo mesmo fala, em 6 meses que você não pode beijar, tocar as pessoas, os seus amigos, os seus parentes, você se habitua a isso. A questão da engenharia social, ela é a chave de tudo que está acontecendo, mais ainda do que a saúde. A saúde, ela está a reboque, ela está causando doença em massa, isso é uma situação de genocídio, tá? Que vem sendo favorecida. Mas a questão, se a gente lê o Pascal Bernardin traçando, expondo todo o interesse da questão da engenharia social e da mudança, da transformação do tecido social, ela está acontecendo vigorosamente
com essa pandemia vírus chinês. Sim, mas é só a cereja do bolo. Eu discuti com uma pessoa, discutia no sentido de conversar sobre alguns temas dessa questão dos globalistas, e quando é dita essa coisa, por exemplo, vamos colocar o chip na mão das pessoas para poder rastreá-las, é o símbolo da besta. Isso talvez vocês já ouviram essa história. Aí eu peguei o telefone celular, falei aqui, ó o chip da besta onde tá. Há quanto tempo você é rastreado e nem sabe que você é rastreado. Então, quer dizer, não adianta você ficar histérico agora, imaginando que vão botar um chip na sua mão, porque vai ser rastreado, porque isso também populou muito dessa quarentena. Só que eu falei, mas você já tá sendo rastreado há 14, 15 anos com um smartphone. Ou seja, calma, que você já tomou o golpe há 14 anos atrás, só que você não percebeu o baque ainda. Mas na realidade isso já aconteceu. As camadas vão mudando, mas a finalidade, o ponto de fuga é o mesmo. Sim. A diferença é que antes a coisa era de uma certa forma, um pouco mais sutil, a coisa foi afunilando. Enquanto isso, os sistemas estavam sendo digitalizados, tudo a gente quer dizer, as crianças já estão agora muito pequenas, já com celular, e todos estamos atendendo a alguma coisa que foi planejada e que vai sendo implantada aos poucos. Tudo é feito aos poucos. Não quer dizer que não esteja atendendo ao interesse focado. Assim, o que existe uma coordenação, isso para mim, assim, é um fato, tá? Agora, e também concordo que eles não têm o poder total. Aliás, eles vão perder, né? Eu acredito na profecia lá de Nossa Senhora em Garabandal, porque eles vão perder, né? No final, as portas do inferno não vão prevalecer. Então a gente sabe que eles vão perder, porra, né? E se eles vão perder, quer dizer que eles não vão poder ter o poder total, porque se um dia eles tiverem o poder total, eles não vão mais perder, né? O que não quer dizer que eles o que não quer dizer que eles não se interessem pelo poder total e não estejam agindo por ele. Se interessar, isso é claro. E essa questão da internet, cara, isso também foi meio que um tiro no pé também deles, né? Esse controle online, porque qual era a ideia da internet quando ela começou? Era você integrar as pessoas, integrar o mundo, integrar a comunicação, facilitar a comunicação e torná-la uma só. Você conversar instantaneamente daqui para o Brasil e assim por diante. Só que com o passar do tempo a internet, as plataformas precisavam faturar dinheiro. O Facebook há um tempo atrás não ganhava dinheiro, não tinha amigos como ganhar dinheiro. Assim como a Uber hoje em dia não lucra. Essas empresas elas vivem de valuation. Então o Facebook descobriu, legal, vamos fazer isso por meio de publicidade. Você fazer publicidade, você precisa gerenciar o algoritmo para que certas pessoas assistam aquela publicidade. Então, com isso você vai criando bolhas. Você vai criando comunidades que elas não se comunicam mais. Isso que aconteceu? Você acaba fortalecendo, porque a internet é democrática, de certa forma é democrática, todo mundo tem voz, não é mais só a televisão que tem voz. Então, acontece. Grupos de pessoas que estavam escondidas no armário, porque a TV não dava voz para elas, os conservadores, agora têm voz na internet, conseguiram eleger 2 presidentes, por exemplo, um nos Estados Unidos e outro no Brasil. Então, sim, isso que você está falando, isso que você está falando é mais uma prova de que, assim, os planos, né, de controle globalistas, assim, vários tiros saem pela culatra. Isso é mais uma prova, de que não existe controle total. Isso, por exemplo, você repara no documentário que a Netflix lançou agora, O Dilema das Redes Sociais, é um documentário de desespero, contando todo o plano, como é que eles... Não sei se vocês assistiram esse documentário, muito bom esse documentário, contando todo o plano ali por trás das redes sociais, só para no final falar, cara, não usa a porra da rede social porque a gente não quer que você vote no Trump. Só para isso. Não, mas é exatamente. Quando todo mundo começou a falar desse documentário, eu já sabia que o objetivo era justamente fazer com que as pessoas saiam das redes sociais, porque eles viram que tá dando bosta, entendeu? Aí eles colocam o negócio na Netflix, né? Agora, para mim, assim... Também, Eric. Não, fala aí.
Agora, sobre isso, sobre os globalistas da tiro no pé, uma coisa muito interessante é que o meu guru, né, o Vogel, ele fala isso na Nova Ciência da Política, ele fala, esse pessoal todo, globalista, esquerdista, liberal, ele chama todo mundo de gnóstico. Ele diz, ó, o problema dos gnósticos, que é o que o Olavo fala no Imbecil Coletivo, é que eles vão se emburrecendo. Com o tempo, eles vão ficando burros, eles vão virando o olho para a realidade e eles vão começar a errar. Aí eu fiquei todo felizão, né? Graças a Deus. O pessoal vai começar a errar, o bem vai voltar ao normal. Só que tem um detalhe: você não sabe o que é que ele vai fazer até ele perder, meu filho. Assim, o quanto de mal ele vai. Quantas pessoas ele vão matar, quantas pessoas vão perder o emprego, quantas guerras ele vai fazer até que ele venha perder, entendeu? Esses erros sempre vai ter, mas ele vai fazer muito estrago. Muito estrago. Eu vi um vídeo do Olavo ele dizendo assim: poxa, é evidente que economia socialista não existe. E isso é óbvio e evidente. Só que tem gente que quer e até tentar e descobrir que não dá, que não conseguiu, vai causar muito estrago no mundo. É isso que o Crowley tá falando, da boca do Olavo, né? Sim, mas pô, eu nunca achei. Eu acho assim que existe uma sofisticação, né, nos métodos que eles usam. Eu até acho assim que o Lars von Trier, ele deve ser antiglobalista, viu, Luciano? Eu não sei o que você acha, mas aquele filme, né, o último que, não sei se vocês viram, o The House That Jack Built, né, do psicopata que tenta, ele é obcecado, né, pela ideia, ele só mata pessoas idiotas, né, esse é um negócio meio legal, né, do filme, mas ele é obcecado pela ideia de matar várias pessoas, assim, com um só tiro, né, aí ele prende, assim, várias pessoas num lugar, né, coloca, assim, as cabeças dela alinhadas, ele quer matar todas com um só tiro. Eu acho que essa coisa do corona foi uma operação desse tipo, e que é muito sofisticada e muito difícil de ser decodificada, porque ela consistiu a alcançar vários objetivos diferentes em lugares diferentes com uma só tacada, né? E você veja, quando você começa a refletir, para que eles usaram essa pandemia? Aí o pessoal vai começar a falar, isso daí foi para habituar as pessoas a obedecer à autoridade. Sim, mas também foi para quebrar as pequenas empresas e fazer com que as grandes comprem. Sim, mas foi também para poder matar uma parte da população, de fato, sabe, com o vírus. E aí elas começam a discutir entre si, né, cada uma com a sua melhor teoria. Não, eles fizeram isso para isso. Não, eles fizeram isso para alcançar vários objetivos em paralelo. Para, com um só tiro, matarem várias pessoas ao mesmo tempo, entendeu? E isso é uma operação de mínimo múltiplo comum, muito sofisticada. E eu não vejo ninguém. Desculpa, só um parêntese, tanto na Espanha quanto no Brasil e em outros lugares, durante o início da fraudemia, é que a ênfase em implantar ou mudar leis que legalizem o aborto aconteceu. Então, assim, aproveitaram efetivamente para implantar e legalizar o aborto. Também usaram para isso, né? E estão usando para várias outras coisas, né? Que a gente nem sabe, a gente vai descobrir depois só. É muito sofisticado, muito difícil de lutar contra isso, entendeu? Ô, Eric, vou fazer uma pergunta. A questão do euro, por exemplo, que no Oriente Europeu vive uma tensão muito grande com a questão da Rússia. Tanto que a ex-presidente aqui da Lituânia, ela uma vez chegou e falou, não sei se foi o presidente dos Estados Unidos, alguma autoridade diplomática. Cara, vocês estão todos cegos. Vocês pensam que a União Soviética acabou. Mas, porra, a presidente da Lituânia, quase falei presidenta, da Lituânia. Vocês pensam que a União Soviética acabou. Porra, não acabou. Eles estão mais vivos do que nunca. Tanto que, tanto na Letônia quanto na Estônia, não sei, que na Lituânia tem uma presença do exército americano que aumentou faz uns 2 meses, essa presença do exército americano, e essa tensão é muito real aqui. Tanto que na Ucrânia existe ainda conflito entre russos e ucranianos e tal. Essa tensão no lado ocidente, essa tensão chega no lado ocidente, cara? Porque aqui é zona do euro também, só para não... Você fala da presença russa aqui na Europa? Essa tensão. Tensão do quê? Não, cara. Essa de que a União Soviética ainda está de a Rússia pode arrumar uma guerra com os países da
do Oriente Europeu para poder tomá-los outra vez. Por exemplo, a Bielorrússia é praticamente da Rússia. Isso aí eu acho que ninguém tem dúvida aqui. Com relação à política externa russa, não tenho dúvidas de que o objetivo é recuperar tudo aquilo que eles perderam, né, com a queda da União Soviética. A gente já viu na Crimeia, a gente viu na Ucrânia, né, na Bielorrússia. Você vê que existe uma pressão russa. Você veja, essa história da Síria. A Rússia, ela nunca teve uma base militar no Mediterrâneo. Nem na época da União Soviética ela não tinha. E hoje ela tem. E tanto que a Rússia está em conflito com a Turquia justamente por isso, né? Porque o Putin tem o projeto de imperialismo eurasiano do lado dele, e do outro lado você tem o Erdogan, né? Que quer fazer o Império Otomano renascer. Né? Vocês veem que eles estão em conflito na Síria, eles estão em conflito no... Como que chama aquele país do lado da Síria, lá que está em guerra civil? Putz, esqueci. Não é o Líbano. Armênia. Não é Armênia. Putz, cara. Do lado da Síria, pô, esqueci. Ai, caralho. Em guerra civil, cara. Líbia. A Líbia, porra, né? A Líbia em guerra civil, né? Você vê que o Putin tem dois governos lá, né? O Putin tá com um, o Erdogan tá apoiando o outro. E agora essa situação aí do Azerbaijão e da Armênia, né? A mesma coisa, a Turquia de um lado, os russos do outro. Então existe sim, cara, existe um imperialismo russo cada vez mais importante, e eu acredito que assim, como a União Europeia é desprovida de uma força militar, né, e que a NATO tá quebrada, né, o próprio Macron falou que a OTAN, né, tá com morte cerebral, é possível que em algum momento eles se alinhem, sabe, a Rússia contra os Estados Unidos. Eu não duvido disso. Pergunta, justamente devido a esse ostracismo militar tanto da França, da Alemanha. Você vê que a Alemanha hoje ela já é dependente energeticamente da Rússia, pô. Até o Trump falou isso, né? Você vê que a Rússia tá construindo aí uma tubulação, né, que vai trazer gás da Rússia para a Alemanha. Assim, você vai ver que uma boa parte da energia alemã vai vir da Rússia. Então, assim, se do dia para a noite a Rússia quiser fechar as torneiras, a Alemanha está quebrada. Como é que você explica isso, né? Será que a Merkel é tão idiota assim ou ela é comprada pela Rússia, porra? Entendeu? Então, são questões interessantes. Por que tem esse interesse de destruir a indústria francesa? Não se esqueçam que a França não é um país, é um país militarmente respeitável, tá? A França tem bomba atômica, né? Você tem o porta-navios Charles de Gaulle, que pode atingir qualquer lugar do mundo, a hora que ele quiser, tá? Mesmo que a França não tenha a mesma quantidade de bombas que os Estados Unidos e a Rússia, ela é capaz de infligir a qualquer um desses países uma perda que é inaceitável. Então, assim, a única potência militar que existe na Europa é a francesa hoje, França, tá? Né? E aí a gente entende também de onde vem esse interesse de você querer quebrar a França, tá? De querer desindustrializar esse país e desmoralizar esse país, tá? Então, assim, para mim existe, tá? Agora é o que o Olavo disse, às vezes o interesse de Rússia e de globalismo ocidental convergem, às vezes eles divergem, sabe? Da mesma forma, eu acredito que, como o Luciano até estava chamando a atenção para isso, entre os próprios globalistas, na minha opinião, não existe unanimidade, sabe? E eu vi isso, assim, um exemplo concreto para mim é o Bernard-Henri Lévy, que é um filósofo aqui da França, é um intelectual globalista, tá? Que está criticando a epidemia, porque ele acha que, assim, impor a ditadura baseado numa crise sanitária é uma coisa assim que não envia nenhuma mensagem, sabe? Eu acho que ele preferia impor uma ditadura por intermédio do ecologismo, sabe? Com essa coisa do aquecimento global. Ele acha que é uma coisa idiota, sabe? Eles deveriam ter imposto a ditadura, mas de um jeito diferente. O cara, ele diz isso, assim, em rede nacional. Então, você vê que até entre os globalistas existe aí uma questão tão homogênea assim, né? Não é tão homogêneo, né? O próprio Ulisses, né, falou, o Ulisses Góes fez a apresentação sobre a maçonaria e falou pra gente que é um saco de gato o negócio, né? Tem não sei quantas maçonarias dentro da própria maçonaria, né? Então, a realidade é complexa, graças a Deus, né? E o próprio marxismo também é cheio de gente que não concorda, né? Eu fico vendo, por exemplo, o Zizek, ele tá, cara, tem um marxista que bate nele, tem outros marxistas que concordam com ele. Sim. Ele se diz marxista também. Então,
O Soral, o Alan Soral, marxista de verdade. o Alan Soral talvez seja assim a inteligência mais percutante da França. Ele é marxista, assim, fala que é marxista, cara. O próprio Michel Onfray. Marxista antissemita, sendo que Marx era judeu, né? Marxista antissemita, cara. Antisionista e pró-Trump ao mesmo tempo, sabe? É aquelas coisas assim que você não entende, Não, né? mas esse negócio que o Luciano falou, eu já ia citar aqui. Não, entre o marxismo também tem esse negócio. Só que você não pode esquecer que o pessoal está discutindo ali, mas no fim eles têm toda uma coisa em comum. E uma coisa em comum significa um inimigo em comum. Enquanto eles estão discutindo ali, no momento certo eles se unem e batem no cara que está atrapalhando. É que nem o Brasil, sei lá, há 50 anos atrás. Tinha um bando de esquerdistas lá que discordava, mas discordando, eles têm a hegemonia do país. Entendeu? Hoje eles já não discordam mais. Pode ser que um cara dê uma machadada no outro, né, cara? Entendeu? Cara, mas o Machado... O Olavo estava falando exatamente isso ontem, né? Dentro das organizações revolucionárias eles se matam. A competição capitalista, porra, é uma competição de dinheiro, poder. Mas dentro de uma organização revolucionária, os caras se matam. Dá uma machadada um na cabeça do outro mesmo. Você não, pô. Né? Você votou. Sim, mas o machado que eles jogam na cabeça de um, cada um tendo um machado, tem 100, é 100 machado na cabeça do inimigo, entendeu? Eles têm uma coisa em comum. Eles podem se matar. É que nem lá na China, sei lá, foi na China, meu Deus, foi na China ou foi no Japão, a China tava brigando, 2 exércitos lá, e de repente chegou o japonês e eles falaram, ó, bora parar de brigar aqui um pouquinho, bora matar os japoneses e depois a gente volta a brigar. Cara, eu não sei nesse caso, quando o Olavo fala que o marxismo é um movimento, né? Exatamente. Eu não sei, eu acho que na França tem uma particularidade que tem gente que se diz marxista, mas que não... Mas baseado assim num significado dicionarizado. Não fazem necessariamente parte do movimento e ao mesmo tempo se consideram marxistas. Eu não sei se quando o Olavo fala... Licença rapidinho, desculpa. Tu falou do Olavo, agora eu lembrei. O essencial que eu queria falar. O que é que o Olavo fez para ele fazer surgir uma direita no Brasil? Começar a discussão. É assim que você começa um movimento. O pessoal tem que discordar. Se todo mundo for... Não dá para todo mundo ser amigo. Discutindo, você ganha um país, você ganha um mundo. Você põe o Império Russo. Vira uma coisa sectária, né? Não dá para concordar. Sobre o marxismo, o que eu lembro, vocês podem me corrigir, o que eu lembro que o Olavo fala, eu não sei se é do marxismo ou do comunismo, ou se quando ele está falando do comunismo, ele está falando do marxismo também, em conjunto. Ele está sempre se adaptando com o tempo, com as situações do período histórico. Então, dentro dessa adaptação, obviamente, os marxistas, tem certos marxistas que são conservadores, tem certos marxistas que são de certas épocas, de certa época. Então, isso no hoje, esses tantos marxistas, tanto conservadores quanto progressistas e tal, eles acabam formando um debate entre eles mesmos, né? Assim, você aquela coisa do exemplo do Ernesto, falou, Eduardo, do próprio Ernesto Laclau, né, que diz que é a classe revolucionária que cria a própria, são os intelectuais que criam a classe revolucionária que eles querem, né, que assim é diametralmente oposto à teoria de Marx, que dizia que é a estrutura que determina a superestrutura, né, quer dizer, se você é proletário, você tem uma lógica de proletário, se você é burguês, você tem uma lógica de burguês, né? O Ernesto Laclau aí, que era um dos grandes pajés, né, caciques do marxismo, dizia o contrário, né? Então, de fato, o marxismo ele não tem uma definição precisa, ele muda, isso faz parte da praxis, né? Que ele muda em função das necessidades da realidade, né? No instante T, então... Isso para mim é um fato. Só que assim, a particularidade da França é que tem alguns marxistas, eu não sei em qual medida eles se encaixam nisso. Eu acho que eles se chamam de marxistas, mas na verdade eles não são, né?
Não é porque os globalistas estão tipo assim, estão indo contra o interesse da classe operária e que você se revolta contra isso que você é necessariamente um marxista, mas o cara ele vai usar o termo marxista porque ele não conhece nenhum outro para usar, entendeu? Ele acredita que se é operário, se ele defende operário, ele tem que ser marxista, mas não necessariamente. Sabe? Porque Eu acho tem que um em parte E a gente também não, tem e um a gente não marxista pode, leninista, né? e a gente não pode esquecer que se os marxistas hoje têm dinheiro, são graças a quem? Quem é o interesse maior de manter o marxismo vivo, se não os globalistas? Os os próprios globalistas, capitalistas, os né? metacapitalistas, né? Os capitalistas, né? Se você manda em meia dúzia de marxistas que manda no mundo, é mais fácil de controlar, né? Exatamente. Eric, eu queria Oi. perguntar mas existe alguma unidade em algum momento, tem algum espaço em que esses intelectuais franceses conversam a respeito, por exemplo, da situação que está colocada agora, em função do vírus, de tudo que está acontecendo, ou sobre, enfim, a realidade mais econômica? Em algum momento tem uma unidade essa conversa? Ó, eu acho que assim, hoje da pandemia, o único que tá falando é o Soral. O único que tá falando que é um bullshit, que tá denunciando a coisa, assim, que tá batendo mesmo na coisa da epidemia, é o Soral. Agora, a Marine Le Pen não falou nada. Ela falou que o Macron não tava controlando o suficiente, né, as pessoas. Assim, ela falou que se ela tivesse no poder, ela ia colocar ainda mais restrições, tá? Porra, Então, para você ver o nível, político, né, o nível da direita francesa. palanque, né? Então, assim, não existe muita unidade, não existe debate às vezes entre eles. Eu sei que o Eric Zemmour ele debate toda semana com um intelectual diferente, né? E assim, é o programa acho que mais visto aqui da televisão francesa. É um grande sucesso, assim. Como chama? E chama. Como é que chama? O programa. Peraí, Face a Face. Se chama Face a Face avec Eric Zemmour. O debate dele com o Michel Onfray é muito bom, cara. Sim. Você vê, Se chama Face a Face, né? Isso eles têm uma coisa que é melhor do que o Brasil, né? O debate entre você vê que aquele debate do Onfray com o Zemmour é de alto nível, razoavelmente respeitoso, assim. Você vê que ali você consegue ver que tem muita convergência, né, no pensamento deles. Você vê que eles concordam o tempo todo, mas ao mesmo tempo eles estão em posições separadas. Sim, Muito ó, e engraçado. quanto mais cultura a pessoa tem, mais você vai ver debates desse tipo. Exatamente. Ó, aqui na França fala assim, eu talvez não tenha um intelectual como o Olavo, mas eu tenho pelo menos uns 15 que são muito bons e muito cultos, sabe? Você tem o Eric Zemmour, você tem o Pierre-Yves Rougeron, você tem o Bernard-Henri Lévy, mesmo na esquerda você tem o Jean-Pierre Chevènement, você tem o Michel Onfray, você tem o Bernard-Henri Lévy, o próprio Jacques Attali, que é o macronista, globalista, é um puta do intelectual. Entendeu? É um Porra, puta do no intelectual. Brasil você tem o O Vila Brasil, e o Leandro Carnal. o Brasil é Foda, ridículo, né? cara. Ou, na verdade, quando E eu o fico vendo. Viola? Você não colocou na tua lista o Drier, por quê? O Drieu é belga. O Drieu é belga. Ah, é verdade, verdade. Mas o Drieu é um grande intelectual também, pô. Assim. Agora, no Brasil é triste, cara. Você vê que, assim. Eu tava vendo, eu vi aquela entrevista do Olavo com o Você Joel. vê o João Pinheiro, porra. Não dá, Porra, o velho. que é aquilo, bro? Mas é Não. sério, quando você é banhado Lá nessa água. ali, porra. Pô, Moleque, tá maluco, porra. eu ligo o rádio aqui, eu ouço Michel Onfray, eu ouço o Attali, eu ouço o Zemmour, sabe? E aí, quando você tá acostumado com isso, entendeu? Você acha que é normal. E aí, quando você volta, às vezes eu esqueço o Brasil, sabe? Isso faz bem, às vezes. Aí, quando eu volto pra ver o nível, cara, intelectual, assim, é de chorar. Você vê que o pessoal até me parece tosco demais, cara. Até na direita, você vê que é muito tosco, cara. Assim, o nível Muito intelectual, assim, fora do círculo olavista, assim, é tosco, cara. Os caras com uma pompa, né, bicho? Sim. É de Ridículo, chorar. velho. Então, aí Ridículo. eu entendo que o Olavo quis dizer, né, essa coisa da gente buscar a ficar mais inteligente, a ler mais, a se cultivar, porque o Brasil precisa, o Brasil é carente, cara. É um país carente de intelectuais. Agora, uma coisa interessante que tem que é típico da intelectualidade francesa também, eu acho que o Zemmour representa bem, é o bonapartismo, né? Que é uma coisa típica da França, sei lá, é mais ou menos como o peronismo na Argentina, né?
o fantasma do bonapartismo está sempre pairando na intelectualidade francesa, assim, para o bem e para o mal, né? O Zemmour é um grande bonapartista, né? E assim, ele diz que até hoje ele chora a Berezina, né? Que foi quando o exército francês teve que sair da Rússia, né? Assim, quando Napoleão invadiu, ele é um grande bonapartista, porque Bonaparte para ele foi o ápice, assim, né? Da potência francesa. Foi quando, de certa forma, assim, a França conseguiu se impor. Foi talvez o momento onde a França mais brilhou, né, assim, no mundo. Você teve aquela parte de Luís XIV, mas assim, Luís XIV não conseguiu se impor à Europa como Napoleão conseguiu, né? Mas foi aquela França que estava se impondo, era a França revolucionária. E era a França revolucionária. E o Zemmour não é um revolucionário, né? Então ele é meio ambíguo essa coisa, né? O próprio Napoleão também, assim, o Napoleão também é outro personagem muito ambíguo, né? Porque ele não era necessariamente um revolucionário no mesmo sentido que Robespierre. Né, cara? Não era um... Você vê que agora... o Napoleão, tem o livro dele, né, Memórias de Napoleão na Ilha de Santa Helena, onde ele fala que ele era um soldado ali que fazia parte do exército revolucionário e que ele decidiu tomar o poder porque ele achou que estava uma anarquia a França. Que aquilo precisava de ordem. Tava. Agora, mas não de uma ordem restaurada, né? De uma ordem nova. Ou seja, sim, é uma ideia revolucionária, não é a restauração de uma ordem. Aquele ato simbólico, Napoleão em Notre-Dame, que pega a coroa e coloca nele mesmo, né? Você vê que os reis da França, eles eram coroados em Chartres. Aonde que eles eram coroados? Os reis da França? Le Roi de France. Em Reims, né? A Reims, todos os reis da França eram coroados ali, né? E sempre pela igreja. A igreja que era ali, era o Papa que colocava, né, a coroa na cabeça do rei, né? E Napoleão, quando ele vira imperador, ele mesmo pega assim, a coroa e coloca na própria cabeça, né? É simbólico, né? É o homem, é o self-made man, é o primeiro self-made man da história, né? Reims é a região da Joana d'Arc, né? Reims, Joana d'Arc de Domremy, eu acho, é da Alsácia, né? É da Alsácia, a Joana d'Arc. Ô, Eric, como é que fica a situação talvez não tenha compreendido ou não tenha pego a parte que você falou dos muçulmanos aí, ó? Como é que fica a situação dos muçulmanos na hora de votar? Porque a direita é anti essa invasão muçulmana na França e a esquerda é progressista antirreligiosa. Em quem eles votam? É o que eu falei, eles votam na esquerda, porque, na verdade, assim, tem a direita e tem a direita travequeira, igual o Brasil. A direita travequeira, ela é pró-muçulmana, mas é liberal, entendeu? Prudente e sofisticada. Agora, o muçulmano é o seguinte, geralmente ele é conservador. Ó, eu vou falar para vocês que eu trabalhei com muitos muçulmanos, todos que eu conheci eram caras normais, tinham família, tinham filhos, sabe? Meu melhor amigo aqui é muçulmano, pô, cara, a gente eles odeiam esse negócio de gaysismo, eles odeiam o feminismo, sim, eles odeiam aborto. Agora é o seguinte, cara, a direita é anti-muçulmana. Então o que acontece? O cara ele pensa assim, eu sou obrigado a votar na esquerda, porque se eu votar na direita, mesmo que eu concorde com quase 90% do que ele tá falando, ele vai me mandar embora. Não me quer aqui. Mas então o muçulmano... Esse fenômeno político acontece em toda a Europa. Você vê aqui a comunidade de ciganos, os romenos, votam em quem? No partido de esquerda. E eles têm todas as características de católicos, mas por que eles votam na esquerda? Porque o André Ventura fica berrando nacionalismo e tem que botar brasileiros e romenos para fora de Portugal. Eles votam em quem, os brasileiros e os romenos aqui? E os muçulmanos? Na esquerda, porra. Na esquerda. Por isso que eu falei, quando eu disse que a abordagem do Eric Zemmour não era adequada estrategicamente, porque a proporção de população muçulmana na França é muito grande hoje, tá? Ela é muito maior do que existe nas estatísticas oficiais. Então, se você não... Agora, o Alain Soral, ele tenta, né, consertar esse problema, né? Ele tenta criar uma espécie de reconciliação com os muçulmanos, assim, parar a imigração, mas trazer esses muçulmanos por um movimento só que aí o inimigo vira Israel, né? Mas aí ele mira no judeu. Só que o problema é o seguinte:
mirar no judeu também não é uma boa ideia, porque a comunidade judia francesa ela é muito poderosa, cara, tá? Você vê que os maiores milionários, bilionários franceses são todos judeus, porra. Você tem o próprio Patrick Drahi da SFR, o cara que é dono do Canal Plus, é tudo judeu, porra. Então também, estrategicamente, não é a melhor solução, cara. Então, assim, é um problema. Então, para responder aí o Douglas, né, eles votam na esquerda, pô, o que o Ulisses falou, igual o brasileiro em Portugal, vai votar na esquerda. Cada um Quem não concorda votaria, comigo, mas né? Eu também não votaria nesse caso, se eu tivesse na situação desses caras, pô. São gaysistas. Pensa porra, bem, também. você não... Gaysistas Você tá na... mas querem manter aqui, tudo bem. Ser mais forte. Aí o cara pensa assim, ele pensa na família dele, fala assim, ó, o que é melhor? Vou ficar num país relativamente rico, né, onde eu posso ganhar dinheiro, criar minha família gaysista, ou voltar pro Bled, lá pra miséria do Maghreb, onde eu tava. Então, é isso que o cara pensa. Mas essa questão de estratégia, que nem o Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português, eles são contra aborto, contra eutanásia, contra o Partido Comunista Português. E aí tá cheio de brasileiros, cheio de ciganos, cheio de muçulmanos. Aqui é assim. Por quê? Porque eles são contra a causa gay, são contra feminismo, Partido Comunista Português. E eles, Tipo eles PCO, né? é tipo o PCO, e eles abraçam quem? Comunidade brasileira, comunidade de judeus, todo mundo de esquerda. Por que é de esquerda? Porque não tem outra coisa. E quando surge esse movimento do André Ventura, chamado de Donald Trump brasileiro, enfim, quando pega o André Ventura, ele vem gritando o nacionalismo de botar todo esse pessoal para fora e criar um monte de coisa. E não funciona. Não vai ser eleito. Então, tem que ter, cara, esse cara tem que ser um bom estrategista, pô, pra política, pra fazer política, né? Malemolência. Como o Trump foi, né? O Trump é um gênio. Eu acho o Trump um gênio da estratégia. Eu acho que ele vai ganhar, tá? Essas eleições aí. Eu vou construir um muro pra não entrar mexicano. Ao mesmo tempo fala, emprego mexicano pra caralho aqui, ó. Ajuda esse povo. Cara, eu vi isso com os meus próprios olhos. Eu fui com a minha. Eu fui com a minha esposa pra Nova York. Eu fui no hotel do Trump, cara. No Grand Hyatt. Só tem mexicano lá, porra. Mexicano, chinês. Assim, ele dá emprego pra tudo quanto é estrangeiro, cara. E assim, ó, você vê o pessoal feliz, sabe? Assim, eu tô feliz de trabalhar com o Trump, cara. Então. Não e você vê que ao mesmo tempo, né? O Trump tem essa coisa genial de falar assim, ao mesmo tempo que ele fala assim, o México vai pagar pelo muro. Ele fala assim, ontem eu falei com o presidente do México, esse meu grande amigo, não sei o que. Mas ele tem essa coisa que é muito. Cara, é um gênio. É genial, pô, genial. E a comunidade negra nos Estados Unidos, ele tá ganhando mais e mais votos da comunidade negra nos Estados Unidos. Sim, a comunidade negra hoje, eu vi a última estatística que eu vi, assim, é quase 15%, eu acho, que tá votando no Trump. Antes era assim, ó, era 6%, era 7%. 5%, ó. 5% que votava no Partido Republicano. Hoje, acho que já pode fechar aí a chamada. Parar de gravar.